uma vez, boa noite a todos. A gente está vendo que são poucos encarnados, mas a gente tem que entender também que hoje choveu bastante, né? Então é mais difícil assim para muita gente sair de casa, né? Mas o que importa, né, é que a gente está assim com o coração voltado para Jesus e que nosso pensamento, né, é voltado para o plano espiritual, para o nosso melhoramento, para que a gente possa realmente progredir a cada dia. E tem uma mensagem aqui que eu pus na lousa que fala sobre a reclamação, né? Normalmente a gente reclama muito, né, da vida, fala assim, está acontecendo isso comigo, acontecendo aquilo. Mas se a gente for ver bem, né, quanta gente está sofrendo muito mais que a gente, né? Quanta gente tem uma provação muito maior. Por exemplo, ontem eu fui no posto de saúde, né, acompanhar minha mãe, e percebi, né, que tinha gente reclamando de tantas coisas, né? E eu falei assim, nossa, eu não posso reclamar de nada, porque, graças a Deus, meus problemas são tão pequenininhos, né, perto das pessoas, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Mas cada um tem um tipo de provação, né? Tem uns que tem a provação moral, né, que às vezes tem um relacionamento difícil, outros já tem um sofrimento assim pela falta de recursos materiais. Então cada um tem um tipo de sofrimento, né? Mas a gente tem que entender que tudo isso passa também, né? Todos nós vamos crescer com essas dificuldades, e se a gente souber enfrentar direitinho, com fé em Deus, com boa vontade, logo a gente vai estar livre, né, dessa parte e pronto para um desafio novo. Então que Deus nos abençoe sempre, nos proteja, que a gente possa cada dia estar mais preparado, né, para os novos desafios, que assim seja. Tudo bem, mais uma vez, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Essa multidão de entidades que estão aqui conosco, que nós possamos, nesse instante, sentir em nosso coração, em nossa alma, a presença generosa, amiga, desses benfeitores que sempre nos auxiliam nesse momento, e que a gente possa, com muita humildade, reconhecer que somos intermediários da espiritualidade. A palavra sempre chega de forma inspirada, intuída, então que a gente possa agradecer muito a Deus por esse momento, por esse instante, porque todos nós carecemos muito desse alimento, né? É muito importante a gente compreender isso, porque a vida ela é sempre muito desafiadora e nós precisamos realmente nos fortalecer, compreender e entender para poder superar as dificuldades que a vida sempre nos impõe como aprendizado. Então, muito bem, vamos lá. Hoje nós gostaríamos de falar de uma passagem do Evangelho que eu particularmente gosto muito, porque a maioria de nós temos o hábito de ler o Evangelho, um versículo, 2 versículos, 3 versículos, não importa, um capítulo inteiro, nós simplesmente lemos, né? A maioria das vezes a gente precisa ler, refletir sobre aquilo que nós estamos lendo e procurar tirar o ensinamento que existe naquelas palavras. Porque, às vezes, nessa leitura rápida, você observa aquilo e fala, tudo bem, é só mais um ensinamento do Cristo, é mais uma parábola, mais né? E não sempre está contido nas frases, naquele ensinamento, sempre está contido um ensinamento muito grande para todos nós. Então hoje nós gostaríamos de falar de uma passagem que eu gosto muito, como já falei, do mendigo de Jericó, né? O cego e mendigo de Jericó. Eu acho tão fantástica essa passagem, porque tem tanto ensinamento num único acontecimento, né? E quando eu leio essa passagem do Evangelho, eu procuro me transportar para aquela época, né? Eu procuro deslumbrar diante de mim como estaria acontecendo aquela cena, né? E aí a gente começa a perceber que realmente existe muito, muito ensinamento, né? Então lá no capítulo
18 de Lucas, né, do versículo 35 ao 43, se eu não me engano, ele relata essa passagem do Evangelho, né? Então diz que Jesus naquele dia estava em Jericó, e o cego e mendigo de Jericó estava ali, né, o Bartimeu, ele estava ali, né, à beira do caminho, e então de repente ele começou a ouvir aquele murmurinho, aquela multidão, né? E claro, ele era cego, então ele queria saber o que estava acontecendo. E aí alguém informou para ele, falou assim: é Jesus que está aí. Ele falou: Jesus, aquele que opera milagres, né? Sim, Jesus. E aí então Jesus começa ali, né, juntou uma multidão de pessoas, e Jesus então começa a fazer a sua pregação, né? Os seus ensinamentos. E ele então, com ele mesmo, ele fala assim: puxa vida, Jesus podia muito bem me curar, né? Ele pensou naquele momento. E aí, como que chegar até Jesus? Porque tinha uma multidão diante dele. Era um obstáculo muito grande, né, que havia entre ele e Jesus. Então ele falou: a única forma que eu tenho de fazer com que Jesus me ajude, me auxilie, é chamando a atenção de Jesus. Então ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E começou a aumentar o tom e falar cada vez mais, chamando a atenção de Jesus. As pessoas que estavam ali, querendo ouvir Jesus, já ficaram incomodadas. Falou assim: puxa, mas fica quieto, nós queremos ouvir o que Jesus está falando. E aí ele percebeu que realmente a única forma que ele conseguiria fazer com que Jesus viesse até ele era exatamente assim, né? Ele chamando Jesus, e ele não parou. Até que Jesus fez o seguinte: parou a sua pregação, os seus ensinamentos, e pediu para que chamasse o cego, né? Fosse buscar ele. E ele, naquela época, os cegos, eles usavam um manto, né? Uma capa, que os identificava como mendigos, né? Porque naquela época existia uma lei, as pessoas que viviam nas ruas mendigando precisavam de alguma forma ter uma identificação, e a identificação era essa capa. Então as pessoas pegaram o mendigo e iam levar até Jesus. E o que ele fez? Ele pegou, tirou a capa e foi acompanhando as pessoas para que chegasse até Jesus. E quando ele chegou a Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres de mim? Ele falou: Senhor, eu sou cego, eu vivo aqui das moedinhas, né? E o que eu quero ver, eu necessito ver. E ele falou assim, então Jesus testou a fé dele, né? É tão interessante essa parte, é tão significativa e esclarecedora, porque Jesus ele faz uma avaliação do coração dele, faz uma avaliação de verdade o que ele está sentindo. Então Jesus faz uma indagação, falou assim: você acha que eu sou capaz de lhe restituir a visão? E o mendigo então fala assim para Jesus: sim, o Senhor é filho de Davi, filho de Deus vivo, basta que o Senhor queira e eu tenho certeza absoluta que eu voltarei a ver e enxergar. Então Jesus falou assim para ele: se tudo isso que você está falando realmente é o seu sentimento e que você carrega tudo isso, então eu quero que você volte a enxergar. E diz a narrativa do Evangelho que ele com certeza voltou a ver, né? Voltou a ver. Aparentemente é uma passagem do Evangelho muito simples, mas não é. Tem muitos ensinamentos. Nesse período muito breve, né, do deslocamento dele de onde ele estava até o Jesus, existe uma infinidade de ensinamentos. Primeiro, ele largou a capa. Quando ele larga a capa dele, que naquela época ele precisava da capa. Se ele não tivesse a capa, ele não poderia mendigar. Então, quando ele tira a capa, né, ele joga fora, já instalou no coração dele, no espírito dele, a certeza absoluta que ele iria voltar a ver. Percebe? A fé daquela pessoa, né? Então está o primeiro gesto dele. O segundo gesto, a dificuldade de chegar até Jesus. Então ele usou dos recursos que ele tinha. Às vezes nós temos uma dificuldade imensa de tantas outras coisas no mundo, mas ele se utilizou daquilo que ele possuía, a voz, e gritou, chamou a atenção do Cristo e conseguiu, né?
Ele conseguiu o seu objetivo, porque aí vieram e pegaram e levaram ele. Esse é o obstáculo. E aí, quando ele está diante de Jesus, o teste que Jesus faz no seu coração, né? O que queres de mim? Ele era mendigo, tinha uma multidão de gente ali. Se ele fosse uma pessoa única e exclusivamente materialista, ele pensaria assim, não, peraí, acho que eu vou falar para Jesus, né, ser o intermediário aqui e falar para esse pessoal me dar uma moedinha, vou encher minha caneca. Né? Tem muita gente aqui, mas ele não quis isso. Ele quis enxergar. E tem outro ensinamento grande nisso. Porque ele, consciente de que realmente ele iria voltar a enxergar, e dentro do seu íntimo, ele sabia que se ele voltasse a enxergar, ele precisaria trabalhar. Ele não mais poderia mendigar. Ele precisaria trabalhar. Mas ele estava plenamente consciente disso. Consciente, né? Então percebe quanto ensinamento existe nessa única passagem, que muitas vezes nós pegamos o Evangelho e lemos, tudo bem, é uma passagem, tem um ensinamento, Jesus é uma cura de Jesus, né? É um milagre, como as pessoas chamavam, né? O milagre de Jesus, mas não é só isso. Dentro dessa passagem tem um ensinamento muito grande para toda a humanidade, né? Aí se está se falando da deficiência visual. E para nós é um ensinamento muito grande, porque a maioria de nós ainda nos encontramos na mesma situação dele. Podemos não ter fisicamente a deficiência visual, mas muitas vezes carregamos a deficiência visual espiritual. Nós não enxergamos aquilo que nós podemos ver, né? Nós desprezamos muitas coisas que a vida nos oferece e dessa forma nos caracterizamos, nos colocamos como cegos espirituais. Então é esse o ensinamento, né? Esse ensinamento desse mendigo é de grande valia para toda a humanidade, desde que você realmente, com muita verdade e sinceridade no seu espírito, no seu coração, você fala assim, não, puxa vida, realmente eu muitas vezes me sinto cego, né? Eu muitas vezes estou constantemente mendigando os favores, os benefícios divinos, né? Mas será que eu sou merecedor de tudo isso? Então percebe quantos ensinamentos tem nessa passagem, né? Então nós precisamos entender e compreender que Jesus permitiu que isso ficasse registrado no seu Evangelho para despertar a humanidade. Não é simplesmente um milagre, a cura, mas acima de tudo o despertamento do coração, né? A conscientização das realidades da vida. Porque ali simplesmente ele não voltou a enxergar fisicamente, não foi só isso que aconteceu. Ali teve um despertamento do coração dele, que era um homem imprestável, era um homem que vivia da esmola alheia, né? Então ele praticamente era inútil. Mas de repente, além dele conseguir enxergar fisicamente, ele libertou o seu espírito e o seu coração para uma vida digna, para uma vida onde ele poderia exercer a sua atividade, quer seja qual for, né? Mas com dignidade, né? Com alegria, e continuar aprendendo na sua existência, na sua encarnação. Esses são os ensinamentos que nós precisamos observar e trazer para as nossas vidas, para que nós possamos de verdade tirar os frutos, né? Desses ensinamentos do Evangelho. Então é importante a gente compreender que precisamos muitas vezes refletir, será que eu estou realmente observando? Será que eu estou vendo aquilo que eu preciso ver? Né? Porque nós temos uma capacidade de observação ainda muito estreita, muito rasa, né? Nós vemos simplesmente superficialmente, mas nos ensina, os benfeitores espirituais têm nos ensinado que o nosso olhar tem que ser mais profundo, que nós não podemos ficar na superficialidade, nós temos que ir além, né? Às vezes nós julgamos por aquilo que nós vemos, e às vezes julgamos de maneira equivocada, errada. Isso demonstra e nos caracteriza cegos espirituais. Então é essa visão que nós precisamos desenvolver em nós, essa capacidade de ver além, essa capacidade de perceber além, essa capacidade de usufruir de todos os benefícios que a espiritualidade nos oferece todos os dias e que muitas vezes nós desprezamos.
Muitas vezes nós temos a seguinte atitude, é como se nós fosse lá o mendigo de Jericó, sentado à beira do caminho e as oportunidades passando diante de nós e a gente fala assim, não estou nem aí, não quero saber, só quero a minha moedinha, só quero a minha canequinha cheia, né? Então nós não podemos viver dessa maneira. Estamos na terra, como nós já tivemos oportunidade de estudar sobre isso, nós estamos na terra para construir o divino em nós. Mas para que haja essa construção do divino em nosso coração, nós precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar um pouco mais, ir em busca de algo que realmente possa contribuir para a minha vida, para que eu seja relativamente feliz nessa dimensão que nós nos movimentamos. Precisamos entender isso, né? Então, claro, ainda somos todos nós, em maior ou menor grau, cegos espirituais. Mas se nos esforçarmos, se nos dedicarmos, se sairmos da ociosidade, ficarmos de alguma forma manifestando o nosso espírito com toda a força que nós temos, como fez o nosso amigo do Evangelho, gritar, né? Gritar vibracionalmente, né? Gritar frequencialmente, de uma maneira positiva, para que nós possamos realmente aproveitar todos os recursos que a vida pode nos oferecer. Então o despertamento do nosso coração depende de 1 milhão de coisas, né? Porque quando nós somos realmente cegos, né? Quando nós nos colocamos assim, com essa ociosidade espiritual, aconteça o que acontecer e a gente fala que não viu, né? A gente não vê, só falta bater na cara, mas a gente não percebe. Quantas vezes depois que a gente amadurece espiritualmente, fala assim, nossa, como eu não percebia isso antes? Como eu não entendia isso antes? É tão simples. Por que estávamos cegos? Estávamos, né? Trancafiados na nossa vaidade, no nosso orgulho, né? No nosso egoísmo, e aquilo não permitia que a gente fosse para frente. Não éramos felizes. Fala assim, meu Deus, eu faço de tudo para ser feliz, não consigo. Por quê? Porque estamos caminhando de maneira errada. Estamos sendo conduzidos por uma estrada com uma venda nos olhos. Então, o Evangelho do Cristo, os ensinamentos da espiritualidade, vêm despertar todos nós, para que nós saiamos dessa deficiência visual, espiritualmente falando, que a gente possa realmente chegar, ver, né? E é abundante. Agora há pouco nós iniciamos essa tarefa e falamos, muitos irmãos estão aqui, estão, porque temos essa visão espiritual, sentimos em nosso coração, né? Uma multidão de pessoas que veio colher os frutos sazonados que o Cristo nos oferece nessa oportunidade, porque é importante para o nosso coração, porque é necessário, todos nós estamos famintos, espiritualmente falando, e nós estamos famintos, e o Cristo todas as semanas oferece esse banquete de luz para que nós possamos realmente saciar a nossa necessidade espiritual, né? Então, gente, os ensinamentos são muitos, amplos. Nós precisamos simplesmente prestar um pouco mais atenção. Deus conversa conosco todos os dias. Mas, infelizmente, pelo fato de carregarmos no nosso coração toda essa ociosidade, essa cegueira, né, essa surdez, nós não percebemos. E aí nós precisamos realmente tirar um pouco o pé do acelerador, né? Deixar essa agitação que toma conta muitas vezes do nosso espírito, afrouxar um pouco, para que a gente possa de alguma maneira ouvir o que Deus está querendo dizer para cada um de nós. E não adianta a gente querer ouvir isso lá fora, né? Não adianta a gente querer ouvir isso fora de nós. Nós temos que ouvir isso dentro, no nosso íntimo, né? Porque Deus está em nós e nós precisamos fazer da nossa vida, mesmo vivendo aqui nessa terceira dimensão, fazer com que a nossa vida manifeste esse amor de Deus, de todas as formas. Então existem muitos caminhos, é que nós muitas vezes não sabemos qual caminho seguir. E por aqui, são tantos problemas, tantas dificuldades, às vezes as pessoas ficam sobrecarregadas de problemas e não sabem por onde ir, né? Mas tudo tem solução, tudo tem explicação. Nós precisamos compreender isso,
Porque tudo aquilo que pertence a Deus, realmente existe explicação. Deus não faz absolutamente nada sem motivo. Tudo que nos acontece tem um motivo de ser. Mas por que será que eu estou sofrendo tanto? Né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Será que Deus não está permitindo que aconteça esse sofrimento para que haja um despertamento do teu coração? Para que você enxergue aquilo que você não está enxergando? Para que você ouça aquilo que você não está ouvindo? Outro dia nós tivemos a oportunidade de contar a história de um amigo de São Paulo. Acho que eu já contei aqui, se vocês ouvirem novamente, me perdoem. Mas é muito interessante isso, porque alguns amigos espíritas, muitos anos atrás, estavam num encontro social, né, relaxados lá, conversando numa rodinha, né, de todos os espíritas. E aí começou aquela... como que você encontrou o Espiritismo? Por que o Espiritismo aconteceu na sua vida? Sabe essa conversa, né? Cada um falar, dar o seu depoimento. Então todos começaram a falar, aconteceu uma enfermidade muito grave, eu fiquei muito ruim, eu fui nos médicos, não achava o problema, aí no fim eu fui para o centro, gostei, comecei a ler os livros e me apaixonei pela doutrina, essas coisas, né? Cada um falando a sua parte, né? A maioria de nós, a gente chega pela dor, né? A gente chega pelo sofrimento, pela dificuldade. Então, cada um falando o sofrimento, e um deles, então, falou para um amigo, conta a sua história, que é muito bonita. E ele falou assim, olha, o que acontece? Eu era evangélico, né? Ia na igreja, né? Com muito fervor, com muita fé, tudo. E um dia, eu e minha esposa, recém-casados, tivemos a graça de receber um filho, né? E depois de algum tempo, nós descobrimos que o nosso filho tinha deficiência visual. Ele era cego. E aquilo não cabia dentro do meu coração. Eu não entendi aquilo. Por que Deus estava castigando o meu coração? Por que Deus estava castigando aquele ser que chegou de maneira tão recente, né, tão inicial da sua existência, já com dificuldade visual? Por quê? E essa indagação, e a tristeza tomou conta do meu coração. E aquela criança, conforme ia crescendo, né, ele ia vendo o filho, mas uma angústia, uma tristeza muito grande tomava conta do seu coração. Ele perguntava na igreja com os pastores, por que eu estou passando por essa prova? Por que Deus fez isso comigo? Mas não existia uma explicação plausível, né? Então aquilo começou a mexer muito com ele. E ele chegou ao ponto de pensar, ele não chegou a falar, mas ele chegou ao ponto de pensar em conversar com a esposa e doar aquela criança para alguém, né? Porque ele não se sentia bem com aquilo. E o tempo foi passando. E quando essa criança chegou nos seus 5, 6 anos de idade, né? Depois de sofrer muito, essa criança começou a demonstrar um grande carisma, né? Uma alegria incomum, né? uma observação sobre as coisas que ela falava, os apontamentos, muito assim, sublimes. E ele então começou, de alguma forma, se apaixonar pelo seu filho, né? Aquilo começou a se dissolver. Aquele sentimento que tinha por ele começou a se dissolver por conta da sua manifestação, da manifestação da criança, de forma carismática, assim, lúcida, né? E ele começou a querer entender aquilo. E depois de alguns anos, o filho começou a falar para ele que ele estava lembrando de algumas coisas. E muitas vezes ele tinha conversas com o pai, particularmente porque tinha muita afinidade com o pai, e falava: papai, eu me lembro, eu sonhei e me lembro de muitas coisas que eu já vi, que eu já passei. Eu, por exemplo, outro dia eu sonhei que eu joguei ácido, ele falou um outro produto, né, mas ele pensou isso, né, que fosse um ácido corrosivo, nos olhos de um negro, porque eu me lembro dessa época. Papai, eu me lembro, eu sei exatamente como que é o céu é azul. E o pai então começou a ficar arrepiado com aquela conversa. Ele começou a mexer tanto com ele, falou: papai, eu sei como é que as árvores são verdes, que nasce o sol, eu já vivi, eu sei, eu conheço tudo isso. Agora eu não consigo enxergar, mas eu já vivi em outro tempo e eu me lembro de todas essas coisas. E o pai então ficou impactado com aquilo, né? E foi
conversando com as pessoas. Então ele conheceu um amigo e passou para o amigo, falou assim, aconteceu isso com meu filho. Ele falou assim, mas isso não é nada demais, isso aí ele já teve uma outra existência, é uma reencarnação dele agora. Mas como assim reencarnação? O que é isso? Eu não acredito nisso. Você pode, não é porque você não acredita que não existe, né? Se você quiser entender, eu sou espírita, vamos comigo, você conversa lá com as pessoas, tal. Então foi assim que ele chegou no espiritismo. Chegando lá, então, ele começou a entender, compreender, estudar, e ele percebeu que nada mais era do que uma prova que o filho estava vivendo nessa encarnação por coisas do passado. Então ele explicando ali para o grupo de amigos que ele chegou à doutrina assim, né? Por esse sofrimento, por esse problema. E ele dizia assim na roda dos amigos, eu cheguei no espiritismo porque eu tinha um filho que na verdade era deficiente visual, e depois eu acabei descobrindo que o deficiente visual era eu, né? Era ele, porque ele percebeu que ele era um deficiente visual espiritualmente falando. E todos nós somos assim muitas vezes, né? Em maior ou menor grau. A gente faz de conta às vezes que não vê as coisas. A gente faz de conta que não é com a gente, mas é a vida muitas vezes nos convocando à tarefa, ao trabalho, ao desdobramento das coisas. A gente faz de conta que não estou ouvindo, não quero ouvir, não quero saber, mas é isso, é assim que funcionam as coisas. Nós temos que ser verdadeiros naquilo que nós realmente queremos almejar. Facilidades no mundo, eu acho que Jesus exemplificou muito bem isso para todos nós, não existe, né? Facilidade nesse mundo de terceira dimensão não existe. Aqui é dificuldade sim, aqui é desafio todo dia, né? Então nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar constantemente para aprender mais, para evoluir espiritualmente. E se nós queremos realmente sair dessa ociosidade da vida, se nós queremos sair dessa roda de samsara, né? Essa questão que a gente entrou e a gente não consegue sair mais, nós precisamos achar uma brecha. Precisamos. E qual que é a brecha? É o desprendimento de si mesmo, né? É jogar fora o orgulho, o egoísmo, a vaidade excessiva e arrumar uma brechinha nessa roda de samsara para poder sair. Parar com essa questão de ficar só sofrendo, porque senão nós vamos viver assim constantemente. E quando Jesus coloca lá no seu evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação é essa brecha que existe na roda de samsara. E é somente a verdade que vai nos conduzir a essa passagem, a essa janela. Nós temos que descobrir, cada um tem que descobrir a sua forma, o seu jeito de sair, né? De escapar desse movimento circular que não para, não cessa. Porque nós precisamos sair e evoluir, despertar a nossa consciência, sair das mesmices, dos preconceitos da vida. Ontem nós estávamos aqui estudando, falando sobre isso, muito sobre isso, os preconceitos, né? Preconceitos, uma coisa que amarra ainda as pessoas. Julga-se muito pela aparência, por aquilo que faz, por aquilo que veste, por aquilo que usa. Enfim, todos esses preconceitos. E o Cristo foi maravilhoso nessa questão, porque ele veio quebrar todos os preconceitos. Estudando o Evangelho, a gente percebe lá um momento em que eles iam ceiar, né, todos na mesa de Simão Pedro, e a esposa não estava. A esposa estava comendo ali separada. E Jesus falou, mas por que ela não vem comer aqui? Não, porque as mulheres não comem com os homens na mesa. Ah não, a partir de hoje come sim. Percebe? Jesus veio quebrar os preconceitos. Totalmente. Então, por que nós ainda, há mais de 2000 anos depois, ainda vivemos dessa forma? Não entendendo o outro, não compreendendo, julgando tudo, mas infelizmente fazendo muito pouco. Então a mensagem do Evangelho dessa noite é para mim, é absolutamente para mim, é para vocês, é para os nossos amigos internados, é para toda a humanidade, para que haja despertamento, né? Vamos tirar essas vendas dos olhos, que todos nós insistimos em não tirar. Por que nós não queremos tirar? Como a história do nosso amigo, se eu tirar a minha capa, eu vou ter que trabalhar.
né? Se eu tirar as vendas dos meus olhos, eu vou começar a ver. E se eu começar a ver, eu vou começar a entender. E se eu começar a entender, eu sou obrigado a trabalhar, porque senão vai ser ruim, né? Então, gente, nós estamos aqui para isso, né? Nos espera algo extraordinário e maravilhoso na espiritualidade. Os irmãos espirituais nos falam constantemente. Os recursos que nós temos na espiritualidade maior são infinitos, infinitos. Está à disposição de todos nós, mas para que a gente possa acessar isso, é necessário a gente vencer a tudo isso. É necessário a gente vencer a nós mesmos, as fraquezas, a pequenez, as imperfeições, a ociosidade, tudo que infelizmente ainda nos imanta muito neste mundo. Então a palavra é essa: acordar, despertar, enxergar, para que nós possamos fazer um pouco mais, né? E podemos fazer, podemos, todos nós somos capazes, desconfiamos às vezes disso, porque eu vejo, às vezes eu converso com as pessoas falam, sei lá, eu me sinto tão incapaz, a vida é tão desafiadora, porque eu não tenho nem vontade mais nem de estudar, nem de ler, nem de fazer nada. Mas se nós permitirmos que todo esse sentimento tome conta do nosso coração, a gente não vai sair do lugar. Nós precisamos sim arregaçar as mangas e com muita coragem nos oferecer. Falou: Senhor, ajuda-me a vencer a mim mesmo e utiliza-me naquilo que o Senhor mais achar necessário. Usa o meu coração. Eu estou disposto a oferecer o meu serviço ao Senhor, né? Precisamos ser religiosos, fanáticos? Não, isso é doença, é enfermidade. Nós precisamos sim viver no nosso dia a dia, na nossa família, no trabalho, nos nossos relacionamentos sociais, em qualquer lugar. Nós podemos viver melhor, produzindo cada vez mais. Porque às vezes a ociosidade é tão grande que a gente tem preguiça até de dar um conselho bom para um amigo. Percebe? Às vezes o amigo falou alguma coisa, você percebe, está triste, está acabrunhado, está isso, e você não fala nada. A gente não fala nada, preguiça. Mas não poderíamos, né, naquele momento, falar: não, meu irmão, não pensa assim, tudo vai melhorar, isso passa. Percebe um pouco mais dentro do seu coração, porque você tem virtudes, você tem energia que pode realmente fazer com que você saia dessa situação, dessa dificuldade. Olha que diferença, a ociosidade, né? Você fez de conta que não ouviu, e aquele realmente que se dispõe a fazer. Quanto custou isso para nós? Nada, absolutamente nada, mas é muito prazeroso. Quando a gente faz algo nesse sentido, o nosso espírito se enche de alegria, porque a gente percebe a manifestação do Senhor, é a manifestação de Deus através de nós, e isso não tem dinheiro que pague no nosso mundo, não tem, mas as pessoas querem viver essa vidinha, né? Empurrando com a barriga, fazendo devagar e sempre, e não sai do lugar, e quando chega a dor, quando chega o sofrimento, aí se joga no chão, se ajoelha e pede a Deus: livra-me dessa dor, livra-me desse sofrimento, né? É assim que nós somos, é assim que nós fazemos muitas vezes. Mas eu acho que já chegou o tempo de a gente despertar, da gente acordar e parar com isso, porque senão nós não vamos sair dessa roda de samsara, né? Jesus está oferecendo a todos nós a oportunidade de passar por essa passagem de libertação, para que a gente possa realmente fazer a diferença já nessa vida, nessa encarnação. Então é isso, gente, que Jesus nos abençoe, que essa palavra permaneça no nosso coração, que a gente possa estar constantemente refletindo sobre tudo isso, para que de verdade a gente saia dessa deficiência visual, né, que nós todos temos espiritualmente falando, para que a gente possa ver um pouco mais e ir um pouco mais além. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, que assim seja. E mais uma vez,
agradecidos ao Pai por tudo de bom que recebemos todos os dias, também pelos nossos desafios, porque se somos desafiados é porque também somos capazes de vencer, porque dizem que Deus não dá nenhuma prova maior do que a gente possa enfrentar, que a gente possa vencer, né? Então a gente tem sempre que agradecer a Deus por tudo. E assim, com esse sentimento de gratidão, levemos o nosso amor, a nossa esperança, o nosso carinho a todos os nossos irmãos que ainda não conseguem enxergar o que realmente pode mudar as coisas e pode enfrentar os seus problemas e resolver da melhor forma. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, tanto do corpo quanto do espírito, para que possam ser beneficiados pela cura espiritual, pela cura física e assim viverem dias melhores. Vibremos pelos nossos irmãos que estão passando por guerras, por conflitos em seus países, para que sejam corajosos, sejam fortes e pensem sempre na paz e tudo de bom que pode advir desse sofrimento todo. Vibremos pelo Brasil, pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos políticos, para que façam o que for melhor para o povo, esquecendo de si mesmos, mas lembrando da grande missão que é lutar pela coletividade. Vibremos também pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, para que não se percam nos vícios, mas que possam ter objetivos, ideais, superiores, que os façam progredir sempre. E por fim, vibremos por todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, pelos nossos irmãos internautas que estão nos ouvindo, para que sejam beneficiados com muito amor, muita paz, muita alegria, coragem e fortaleza. Que Deus abençoe a cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares e a todos aqueles que sabemos que realmente precisam. Que assim seja. Vamos assim mais uma vez, na presença dos benfeitores amigos, agradecer a oportunidade que nós tivemos essa noite de aqui estarmos e que possamos, Jesus, sairmos daqui levando em nosso coração a Tua paz, Teu amor, esses ensinamentos que nos chamam a atenção para que haja uma reflexão mais profunda no nosso espírito com relação às nossas responsabilidades diante da vida. Que a Tua paz, Jesus, toque o coração de todos aqueles que necessitam, onde quer que estejam. Que os benfeitores espirituais nos auxiliem nos nossos trabalhos de passes e que possamos, Jesus, sairmos daqui levando em nosso coração a certeza de que tudo isso que nós aprendemos hoje vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Que assim seja.